Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez estamos juntos, agradecemos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Dina Teresa de Jesus, de Parecis, Rondônia, pedindo oração por ela e pela família, especialmente os filhos. Manuel Fernandes de Brockton, em Massachusetts. Jomara Cristina de Leominster, também em Massachusetts, Estados Unidos. Jandira Alves de Maringá, no Paraná. Cacilda Santos da Agrovila 21, em Cícero Dantas, na Bahia. Ricardo Rodrigues e Nilda são de Caporã, na Paraíba. Gabriel tem apenas 10 anos e ele nos escreveu dizendo que sua mãe acompanha todos os dias os estudos. Ele só não diz aqui o nome da mãe e nem do lugar onde eles estão. Mas um abraço a você, Gabriel, e depois você escreve onde vocês estão e qual é o nome da sua mãe, tá bom? Que Deus abençoe a cada um e iremos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós estamos em Tua presença, uma vez mais te agradecemos por tudo que tens feito por nós, pela vida, pelos cuidados, proteção, livramentos que nos tens dado. Te agradecemos por este dia que nos concedes e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente agora conosco, nos dando entendimento ao estudarmos a Tua Palavra, que possamos colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem sua necessidade, sua luta, seu problema. Abençoe a Dina Teresa de Jesus e a sua família. Também abençoe a Jomara Cristina. Abençoe a Jandira Alves, a Cacilda Santos com todos os seus familiares, o Ricardo Rodrigues e a Nilda, e também o Gabriel e a sua mãe e todos os demais que nos escrevem e que estudam conosco, que recebam de Ti as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana. Estamos estudando o capítulo 11 de Marcos e também vamos estudar o capítulo 12. Aqui nós estamos na semana em que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém no domingo. Na segunda-feira ele fez aquela purificação do templo e também amaldiçoou aquela figueira que não tinha figos. Na terça-feira daquela semana em que Jesus iria morrer, ele voltou a Jerusalém e ali ele foi confrontado pelos líderes judaicos, pelos líderes do templo, os sacerdotes. Aqui no capítulo 11, a partir do verso 27, a palavra de Deus ela nos diz: mais uma vez voltaram a Jerusalém, e enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humano? Respondam-me. Eles discutiram a questão entre si, e se dissermos que vinha do céu, ele perguntará: por que não creram em João? Mas será que ousamos dizer que era apenas humano? Tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim responderam: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus, ele sabia muito bem como sair das ciladas que esses fariseus, líderes judaicos, os sacerdotes, armavam para pegar Jesus em alguma contradição. A intenção desses líderes religiosos era uma só: matar Jesus. Veja que sentimento que eles tinham no coração. Eram líderes religiosos, mas só viviam pensando em matar, em tirar a vida. Isso era comum para eles, o pensamento de que Jesus deveria ser tirado do meio deles. Eles queriam se livrar de Jesus de toda maneira. E então, eles fizeram essa pergunta a Jesus: com que autoridade ele derrubou as mesas dos cambistas, ele expulsou os vendedores do templo, ele desceu o chicote naqueles que ali estavam fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. E conforme eu disse para vocês, enquanto Jesus ele usava a sua autoridade para fazer o que ele fez, para purificar o templo,
irradiava dele um semblante divino. E então eles perguntaram: com que autoridade? E Jesus, sabiamente, então pergunta: eu vou responder, mas primeiro vocês me digam o seguinte: João Batista, ele batizava com o poder do céu ou era apenas um poder humano? Aí eles discutiram entre eles e eles mentiram. Vejam, líderes da igreja mentindo. Disseram que não sabiam. Por quê? Porque se dissesse que o poder que João tinha para batizar vinha do céu, então Jesus ia perguntar para ele: então por que vocês não creem em João Batista? Por que não aceitaram? Porque João Batista pregava uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem de que as pessoas tinham que se arrepender dos pecados e se voltar para Deus. E como nós sabemos, Jesus chegou a chamar esses líderes judaicos de sepulcros caiados. Por quê? Porque dentro deles só havia podridão. Não havia nada bom dentro deles, espiritualmente falando. Tudo que eles faziam era apenas um ritual, era apenas uma fachada. Era só para cumprir o que estava escrito na lei, que eles deveriam fazer os sacrifícios de manhã, de tarde, de noite. E então eles seguiam só o que estava escrito, mas o coração deles estava longe de Deus. Então, se eles falassem que era do céu que vinha o poder de João Batista, Jesus ia perguntar: então por que vocês não creram nele? E se dissesse que era um poder humano, ia contra o povo, porque o povo cria que João Batista era um profeta. Aí eles mentiram, disseram: nós não sabemos. Então, irmãos, existe isso muito hoje também entre o povo de Deus. Pessoas que são líderes religiosos, mas que são mentirosos, que são falsos, que não pregam, ou se pregam, não vivem aquilo que pregam. E isso nós temos que ter muito cuidado, porque a nossa vida, o nosso testemunho fala muito mais alto do que aquilo que nós falamos. Se as pessoas observarem o que nós fazemos, como nós vivemos, vai mostrar se nós somos realmente cristãos ou não. Agora, se ficarem apenas ouvindo as palavras e achando agradável o que está sendo falado, então não vão ver as atitudes dessa pessoa. Agora, Jesus então aproveita e conta para eles uma parábola. Essa parábola está aqui em Marcos capítulo 12, a partir do verso 1. Diz aqui a parábola: então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou um, seu filho muito amado. Por fim o dono o enviou, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o agarraram, o mataram e jogaram seu corpo para fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhoso de ver. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Mais uma vez aqui, relatado na palavra de Deus que os líderes queriam matar Jesus. Mas por causa do povo, eles foram embora, deixaram que Jesus escapasse. E Jesus contou essa parábola e era exatamente falando deles, do povo de Israel, a nação que Deus plantou e que Deus queria que eles fossem obedientes e seguissem aquilo que Deus queria, que eles fossem luzes para as nações vizinhas, para que outras nações pudessem conhecer o Deus verdadeiro e aceitar a Deus em suas vidas.
Então, o que acontece? Quando Deus mandava um profeta para a nação de Israel, eles espancavam esse profeta, o mandavam embora, não aceitavam a mensagem do profeta e chegaram até a matar profetas. E agora então, depois de Deus ter enviado muitos profetas para a nação do povo de Israel, Deus agora manda o seu filho. Pensou assim, agora eles irão ouvir, porque é o meu filho. Mas quando o filho chegou, o que eles fizeram? Rejeitaram. Eles tentaram também tirar a vida do filho. E aí Jesus diz assim, olha, a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra se tornou a pedra angular, a pedra principal. Essa pedra é Jesus Cristo. Ele veio, mas foi rejeitado. Mas Jesus é o ponto principal do Evangelho. Jesus é o Evangelho, ele é as boas novas. Ele que foi rejeitado por sua nação se tornou essa pedra angular, a pedra principal dessa construção da família cristã. E é sobre essa rocha, sobre essa pedra que nós construímos e estabelecemos a nossa fé em Jesus. Por quê? Porque em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus. Nós nos lembramos que Jesus, ele estava certa vez no Monte das Oliveiras, olhando para a cidade de Jerusalém, e Jesus chorou. Jesus, ele olhou para lá de cima, para a cidade de Jerusalém, e disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar vocês como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Vocês que apedrejam e matam os profetas. Jesus chorou por causa da incredulidade, da dureza do coração daquele povo que Deus havia escolhido. E hoje também, Deus ele está olhando para todos aqueles que aceitaram a Jesus em suas vidas e que não vivem a fé que têm. E como é que nós temos vivido a nossa fé? Nós temos aceito a palavra de Deus ou temos feito como esses lavradores que não aceitam o que está escrito, que ignora, que faz de conta que isso já não é mais necessário hoje, que já está ultrapassado? Nós precisamos, irmãos, colocar a mão na consciência, pensar, refletir. Como é que nós estamos vivendo o nosso cristianismo? Estamos sendo sinceros, leais a Deus, obedientes, fazendo a vontade dele e não a nossa vontade? Ou nós estamos vivendo o Evangelho à nossa maneira, não obedecendo, não dando ouvidos ao que está escrito na palavra de Deus? Porque Jesus mesmo disse que aquele que ouve e que não pratica o que está escrito é semelhante àquele homem que construiu sua casa sobre areia. Quando vierem as provas, as tempestades, as durezas da vida, a casa cai, ela não sustenta, não suporta. Que nós possamos estar construindo a nossa casa espiritual, a nossa fé sobre Jesus, que é a rocha principal, a pedra que foi rejeitada. Que nós nos mantenhamos em comunhão com Ele cada dia, buscando este relacionamento com Ele, estudando a Bíblia profundamente, orando e testemunhando da fé que nós temos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.